Galera, tudo bem? Tô aqui eu e o Inácio Coqueiro em mais um WMcast e a gente vai falar sobre um assunto que eu considero importantíssimo, né, que é a postura do ator no set. E é uma honra para mim conversar com o Inácio sobre isso, para trocar experiência, principalmente porque são 40 anos de audiovisual, TV, cinema, edição, tudo, né? Você tem uma história Teatro também, musicais, assim, tem uma... Palco, né, a televisão, ela se divide em muitas coisas, em muita categoria, né? Novela, né, teledramaturgia, tem a linha de show, né? Tem o jornalismo, que agora está muito próximo da dramaturgia, porque toda história de jornalismo tem uma história atrás, do da mãe, ou da coisa, do filho que nasceu, do pai que morreu, enfim. Tem todo um caminho, uma trajetória que o jornalismo agora também, há algum tempo para cá, está jogando. Porque o público brasileiro ele é muito acostumado com a novela, né? Eles são domesticados assim, há quantos anos existem produtos de novela? Então são, na verdadeiros trabalhadores da audiência, né? Sem eles, assim... E para vocês atores, cara, assim, a gente vai falar um pouco da disciplina, assim, bater esse papo, trocar essa ideia, porque é muito importante para o ator, assim, disciplina é fundamental, né, na vida, né, independente do trabalho, na vida você ter disciplina. Agora, assim, quando você está fazendo um trabalho, uma novela, ou uma série, ou o que seja, tem outras pessoas envolvidas. Sim. Então, assim, essa disciplina não é só sua, né? A disciplina sua de chegar na hora, de você estar bem vestida, não atrasar, não criar um problema, não contestar o diretor por algumas dúvidas que você tenha sobre o personagem, enfim. Na verdade, é o respeito pelos colegas, assim, que é fundamental, porque você não faz uma cena sozinho, você está sempre contracenando com alguém. Então, assim, é muito importante para você que está começando, você entender que, assim, a troca em cena é fundamental. Quanto mais você der, mais você recebe, como na vida, né? É uma troca. Então, assim, contracenar é tudo. Você escutar o ator, né? Ter inteligência cênica, você perceber coisas que até o próprio diretor não percebeu, mas em casa você estudando, você sentiu que aquilo pode cair para uma ideia boa, você pode até sugerir isso para o diretor, que é totalmente natural, mas o diretor ele tem o que? A história na frente sempre ou 15 dias à frente ou 20 dias à frente. Isso na novela, né? Numa novela, de uma obra aberta. Uhum. Então, às vezes, o que o ator percebe naquela cena, naquele bloco, no outro bloco já muda tudo. Então, às vezes, o ator chega um pouco engessado dentro da coisa. E uma coisa importante, se você for fazer uma personagem, nunca defenda a personagem da forma como você deveria na sua vida. Quer dizer, a personagem é uma outra pessoa, então você não pode brigar com ela. Sim. Né? Isso é uma coisa muito importante do ator entender. Assim, não estou satisfeito com essa personagem, essa personagem eu não estou conseguindo fazer, não é parecido comigo. Ué, o melhor do mundo é a personagem que você fizer não ser parecido com você, não ter nada de você. Aí que é o grande desafio do ator, o grande espetáculo da profissão. Pegando esse gancho que você falou, eu acho que no nosso tema da questão da postura do ator dentro do set, a preparação, né, o estudo, o ator chegar dentro de um set com um entendimento preciso e bem preparado é fundamental. Eu tenho assim uma experiência de cinema independente, então eu trabalho com muita gente que está fazendo aquilo com uma remuneração não tão alta, às vezes com uma remuneração mais baixa, que o cinema independente é isso, né, gente? O cinema independente tem essa coletividade. E muitos dos processos que você que está nos ouvindo vai passar a ideia. O Inácio tem uma experiência de grandes produções, de teledramaturgia, das grandes emissoras, muito presente. Eu venho de uma experiência de um cinema mais de raiz, de um cinema onde o coletivo se forma, e é essencial que o ator esteja preparado da sua função. Dos tipos de ator que você já trabalhou,
Qual que te dá mais trabalho no set? É o que não tem inteligência cênica. É o que não tem inteligência cênica. E o que você considera inteligência cênica? A boa leitura. A boa leitura. A pessoa saber o que está lendo, saber o que está falando. Entender. Tem textos que você tem uma terceira, assim, você vê num diálogo, aí tem uma pessoa na cena que fala assim, gente, vamos parar de brigar? Se você não tiver construído uma briga antes, o cara não pode dar essa fala. Sim. Então, e tem muito ator que não percebe isso, que você tem que vir no caminhar da cena, que ela tem que chegar naquele ponto para ele poder dar aquela fala, porque não tem sentido ele dar aquela fala. Isso, os próprios atores têm que perceber isso. Na leitura você percebe isso. Sabe o que eu acho muito difícil, Inácio? Ator que não é dirigível. Isso é péssimo. O ator vem com uma ideia pré-concebida de casa sobre o que ele acha que é a cena, né? Apesar, por exemplo, no cinema, no meu processo, mais precisamente, você faz leituras, né? Na televisão não tem tanto. Acho que até o Wolf que instituiu a leitura na TV. Assim, a questão da leitura, assim, o processo é muito diferente. Assim, o universo é igual, o processo é diferente. Né? O teatro você está ali, você trabalha 3 meses, você faz uma imersão, enfim. Assim, o cinema, ela te dá essa possibilidade de você trabalhar o texto em reuniões, fazer leitura de mesa, fazer toda essa coisa como o processo teatral. Né? A televisão, a novela, você faz sim. Você se prepara para aquela obra. Uhum. Se você não sabe andar a cavalo, você vai aprender. Se você não sabe andar de moto, você vai aprender a andar de moto. Se você não sabe dirigir, você vai aprender a dirigir, porque a tua personagem está precisando fazer aquilo, então você vai fazer. Uhum. Então o ator ele tem que estar preparado, assim, é uma das profissões que a pessoa tem que investir mais nela, própria. De poder saber fazer as coisas e estar disponível para poder fazer as coisas, entendeu? Legal. Então, assim, e o mais importante da disciplina é a paciência. Se o ator não tiver paciência, assim, porque tem momentos de você está numa filmagem, você está num filme, não no teatro, mas assim, no filme, principalmente numa novela, que você vai, eu vou dar um exemplo aqui, você vai gravar um casamento, que são, normalmente, praticamente o elenco todo, né? Você tem uma noite para fazer aquilo, você tem que preparar, é festa, é vestido, é maquiagem, é uma produção gigante, formigas trabalhando, uhum. Muita gente. Nessa cena que vai durar no episódio, talvez, entrando e saindo algumas cenas na narrativa do capítulo, você vai ter assim, às vezes, uma cena nessa noite inteira que você ficou para gravar, uma fala, 2 falas. E às vezes você está gravando a parte de um, parte de outro, e a sua parte ficou mais para o final. Você chegou às 9, mas você vai gravar só às 2 da manhã. Sim. Então quando chegar às 2 da manhã, você tem que estar linda, bela, ou lindo e belo, maquiado, feliz, e com o texto na ponta da língua. Com energia, né? Com energia, como se não tivesse 6 horas ali esperando. Sim. Né? Mastroianni falou isso quando ele fez 50 anos de carreira. Ele falou assim, fazendo 50 anos de carreira, mas esperei 25. Porque o cinema é mais demorado ainda. Quando o cara faz assim, coloca o trilho senta e lê um livro, porque é 20 minutos, meia hora. Então assim, a questão para ter um bom trabalho, às vezes assim, a indústria Sim. precisa, às vezes, de equipamentos que levam tempo para fazer, desmontar, né? O efeito de tiro, que o efeito tem que ir lá botar, não tem jeito, você tem que esperar com a paciência. E quando você chegar lá para fazer a sua cena que dure 3 minutos, uhum. você tem que fazer muito bem aquela cena. Porque em casa ninguém vai saber que você ficou esperando 6 horas. Assim, televisão, o que importa é o resultado. Sim. Como você chegou lá, tem horas que você nem se dá conta, mas se o resultado está ali naquele quadrilátero, é o que você quer, Sim. é o público quer, é o que você está contando a história certa, o ator está correto, então isso é bacana. Você tem um bom resultado de trabalho. Isso que você falou passa pela experiência, né? O entendimento da postura dele no set, de colaborar, e isso da espera, do entender que existe um processo, uma orquestração de luz, câmera, movimento, direção, de arte, né? Porque é muito importante o ator chegar no set e não meter a mão nas coisas, esperar, ter a paciência da espera, às vezes tirou uma camisa do lugar que é fazer parte de uma continuidade, né? Então é entender todo o funcionamento para poder colaborar com isso. Isso, o importante também para o ator é quando ele chegar no set, né, o que o diretor está marcando, assim, essa observação de espaço, uhum. O espaço onde ele vai transitar,
onde estão as câmeras, o que é a quarta parede, né? Que no estúdio a gente sempre trabalha com a quarta parede. Mas entrar nele só quando for chamado, né? Isso é importante. Normalmente entra só quando for chamado e está quietinho na sala dos atores esperando, né? E normalmente, às vezes, em televisão, em novela, a gente não sai uma cena de cada vez, assim. Só quando a cena é muito cascuda, muito difícil, e ela precisa de um preparo, tanto emocional como a quantidade de texto, de coisa, né? Essa cena, na verdade, você acaba perdi o que eu estava falando. Acontece também quando a gente está dirigindo. Você está falando sobre a participação dele ficar da televisão. Isso. Você ensaia várias cenas. Isso. seguidas. Então, o que acontece? Pela velocidade e pela rapidez do veículo, né? Porque é uma padaria, né? Uma pizzaria, que a gente chama. A gente grava 30, 35 cenas por dia, né? E ensaia às vezes 10 cenas seguidas. Na verdade, o ator ele tem o apoio do assistente de estúdio, que marca todas as marcas, onde o cara pegou o copo, qual a fala que ele levantou, qual a fala que ele vai no canto do cenário. Tem toda uma pessoa, né? Tem todo uma equipe, né? Atrás dando esse conforto para você. A continuista falando da roupa, falando disso, né? E tem momentos até que o diretor, como às vezes a continuista muda, é importante vocês saberem disso, como muda de continuista, e às vezes a foto não saiu com a luz correta, quando ela foi ver a continuidade lá na coisa, a foto não faz, ela não encontra a roupa. Aí ela fica na dúvida da roupa. E tem muitos atores, dependendo do ator, ele chega, eu não estava com essa roupa, eu estava com essa roupa. Você acredita em quem? No ator ou na continuista? Eu acredito no ator, dependendo dele, qual seja. Então, assim, essa disciplina, né, isso tudo é uma disciplina. A gente chama de disciplina, não só chegar cedo, estar com o texto decorado, isso é obrigação. Né, mas isso tudo faz parte de uma disciplina de trabalho. Sim, né? Que é muito importante para o ator que está começando entender das etapas, né? E que são pequenos gestos, por exemplo, assim, você vê um gesto de um ator, como fala do Tony Ramos, que é um maravilhoso, já fiz muitas novelas com ele, e é uma pessoa muito carismática, né, cara? Tanto que ele é o que ele é. Sim, é muito legal trabalhar com uma pessoa Tony Ramos. Além disso, é uma pessoa muito divertida, conta piada pra caramba. Enquanto ele tá ali na sala, tá contando piada, brincando, não sei o quê, o cara entrando no set é um monstro. O que acontece, assim, é uma das pessoas mais generosas que eu já vi na vida. Por exemplo, assim, uma bobagem, você estava fazendo uma cena, Mulher de Areia, isso, sei lá. Não, Mulher de Areia não. Felicidade, do Manuel Carlos. A Helena chegava, que era outra, chegava com uma coisa de flor, e quem vinha trazer era um cara que estava fazendo simplesmente uma participação, trazendo a flor. E aí eu estava marcando a cena, não sei o que, quando eu fui ver o Tony já estava na porta, explicando para esse ator novo, que eu estava no elenco de apoio, que ele tinha que pegar a flor devagar por causa do microfone, do áudio, porque aquele papel faz muito barulho. Quer dizer assim, é muito legal. Você pega um ator do gabarito desse cara, na verdade ele fala, tá dando um conselho para uma pessoa, ensinando uma pessoa que está simplesmente fazendo uma participação, né? Isso é uma generosidade, mas vocês não vão encontrar isso em todo mundo, né? Não vai nessa que todo mundo é santinho, todo mundo tem uma boa conduta em cena, assim. Não é verdade. Então, assim, é um bang-bang, é um bang-bang. Ganha quem saca primeiro. Quem está mais preparado, quem está melhor, sabe? Quem tem com mais velocidade, quem tem mais velocidade de raciocínio, quem tem uma ideia do espaço onde está trabalhando. Né? Então, assim, se conta muita coisa, né? Mas principalmente a concentração, que é fundamental. Né? É porque eu te falei antes da questão do ator que chega ele chega com uma ideia pronta, por isso que eu trouxe a ideia do trabalhar, da preparação, da leitura. Aí você trabalha, e eu tenho essa experiência, você tem uma cena que ela foi desenvolvida dentro de uma mesa de leitura, chegou-se a determinados tons, a um calor de cena, você traz ela para o espaço, talvez seja a primeira vez que você esteja ensaiando dentro daquele lugar. O ator inteligente, ele está aberto a
a se adaptar àquele lugar, a sensação de espaço que você acabou de trazer. Ele é malhável, ele é adaptável, ele vira uma espécie de líquido, ele se adapta àquilo. Que é o tipo, e tem um tipo de ator que é ruim de trabalhar, e aí você concorda comigo, que ele só vai te dar aquele tom, daquela forma, ele só sabe fazer aquilo. E ele não trabalha a escuta. Então é muito importante para os atores que estão nos vendo, que eles tenham uma calma, uma tranquilidade para chegar no momento que eles estão no set, na cena nova, no momento novo, naquele lugar, e se adaptar e escutar o que a direção está pedindo, escutar o que o outro ator está pedindo. Que esse, para mim, Inácio, sendo muito sincero, é um dos atores mais difíceis de trabalhar. Porque para mim tem um ator ruim que não dá verdade em cena e só te dá um tipo de texto. Para mim tem um ator mediano que só te dá um tipo de texto, ele não transforma. E para mim tem um ator bom que te dá um tipo de texto, você pede, ele modifica, ele traz proposta e ele se adapta ao que está acontecendo. Eu digo assim, cara, o ator bom é que tem o ator no peito. Esse é o ator bom. Se ele não tiver isso no peito, ele pode estudar a vida inteira e não vai conseguir coisa. Tem que ter o ator no peito, ele tem que ter a verdade. Vibrar com aquilo. A vibrar com aquilo, sabe? Então, assim... E são muitas histórias sobre assim, o ator que chega engessado de casa. É muito ruim, né? Porque você chega na hora, você acaba cortando uma fala, cortando duas falas, melhorando o texto, assim, que o diretor tem essa autonomia para fazer isso. E aí ele já chega engessado de uma certa forma, ele não consegue, na ideia, não, mas eu achei que ele fosse ser um pouco mais ríspido nessa cena. Não, ele fala suavemente. E aquilo já confunde a cabeça do ator. Então, assim, o ator tem que estudar em casa, decorar o texto, entender a história, né? Quando você está começando uma novela, qualquer história, o filme, uma hora fechada é mais fácil. Você lê várias vezes, você não tem como você tem referências. Uma história aberta, você não tem como medir isso. Sim. Então, né, a coisa assim, você não chegar engessado por uma novela é perfeito, porque você tem que ser dirigível, né? Isso que o diretor faz, ele dirige. O ator ganha para decorar, o diretor ganha para dirigir. Então, ele vai colocando aquilo da melhor forma possível. E tem casos que aconteceu já numa novela, não citar nomes, mas de uma atriz, que ela seduziu tanto um dos diretores, que ela conseguiu mudar o final da personagem dela. O que não era coisa. A personagem? A personagem, de tanto influência de coisa que ela colocou no diretor. O diretor não era um diretor experiente, tá? Não tão experiente. Ele se deixou influenciar, fez o que ela quis. O que aconteceu foi cortado no último capítulo. O destino da história. Nem deu até logo. Então, assim, quem está produzindo, quem está escrevendo, né, e principalmente a emissora que está produzindo, né, não só a gente gravando, dirigindo, sendo diretor-geral, diretor do núcleo, que chega, tem sempre alguém lá em cima vendo mais. Sim. Né? Vocês têm, assim, antigamente tinha a própria família Marinho que falava assim, não, isso não. Não vai, isso vai ao ar. Então, isso não. Então, assim, tem todas essas histórias, assim, mas o importante é o ator chegar aberto, pronto e preparado para qualquer mudança de comportamento, ou de fala, ou de atitude. É importante que o ator também, e você concorda comigo, que ele entenda os momentos onde ele, dentro do set, pode e deve perguntar, sugerir coisas, porque eu também passo por uma experiência do ator, da atriz, né? A gente está falando só do ator, mas do ator, da atriz, do artista, que quer chamar a atenção com perguntas que parecem inteligentes e que no fundo não são, só para se mostrar presente dentro do set. Eu acho que isso é uma dica super importante. O diretor... Vou fazer uma pergunta relevante, né? O diretor, o ator, o diretor de fotografia, o assistente de direção, o assistente de estúdio, eles fazem isso há muito tempo, né? Eles percebem, a gente tem no sangue, quando a pessoa só quer
chamar a atenção, Sim. ou quando ela quer realmente estar interessada dentro do processo e é para ajudar. Então é muito importante para quem está nos ouvindo, para quem está aqui com a gente, que se atenha à relevância do que tá perguntando e do que está propondo, porque tem uma orquestra toda pronta ali, né? Como você disse, às vezes montar um trilho demora 20 minutos, aí você para o assistente que está ali coordenando para fazer uma pergunta da cena que não é naquele momento, a cena é daqui então tem uma necessidade, e o ator tem uma relação, e isso é muito importante para quem está ouvindo, com o ego, ele precisa ser visto, né? Ele tem, e aí acaba atropelando processos de funcionalidade dentro do set e esbarrando e atravancando, e aí você acaba sendo visto como um profissional que atrapalha aquele set, o andamento. E é muito importante também entender que você vai ser chamado pelo seu resultado na tela, mas também pela sua convivência, pela maneira que você se posiciona, pela sua postura, pelo horário que você chega, pelo seu texto decorado, pela sua escuta, né? Pela forma que você dialoga com aquele evento inteiro. Acho que caiu um pouquinho por terra, né, Inácio, aquele negócio, é insuportável nos bastidores, mas o resultado é muito bom. Eu tenho visto cada vez menos as produções querendo trabalhar com esse tipo de ator. É um transtorno, porque assim, já aconteceu várias vezes comigo, de estar 6 pessoas em cena, esperando essa pessoa numa externa, a pessoa seja sem texto, sem saber qual era a cena e quem estava na cena. Sim. E eram pessoas, era um elenco assim, top. O que aconteceu? Deu briga. Uma briga mesmo. Sim. Briga de cancelar a gravação, falta de respeito, falta disso, falta daquilo, falta daquilo. Então, assim, e aí você tem que fazer, você deixa de ser diretor e vira síndico. Porque assim, a função do diretor não é só ser diretor. Assim, às vezes ele vira síndico, às vezes ele vira meio prefeito quando viaja, porque ele tem que cuidar de todo mundo, desde o cara da contra-regragem que está insatisfeito com isso, com aquilo. Você tem que manter uma união, o elenco que não está satisfeito, o quarto que não ficou bom, a outra que não comeu direito, a não se dá bem com a comida. E você, além de fazer o seu, você tem que fazer administrar aquela cabeça toda. Então, quanto mais o ator chegar preparado, quietinho, com texto decorado, sabe? E qualquer problema, qualquer dúvida, ele chamar o diretor e dizer, estou com essa dúvida. É isso, até fora do próprio set. Um bate-papo, numa hora de café, numa coisa assim, até aquela cena que a gente vai gravar, eu tô com esse texto. Simplesmente o diretor vai dizer, não, assim. Foi. Mas tem momento, né? E tem um momento certo de você falar aquilo. Você não pode falar e fazer uma pergunta que não está cabendo dentro do seu universo. E o diretor, alucinado com uma atriz, com a luz que não caiu, o refletor que caiu. Então tem horas que, sabe, com problemas de capítulo que está na edição, que tem que sonorizar, que não vai ao ar. Enfim, independente dele estar no set ali, ele tem milhões de preocupações à sua volta, né? Então, assim, o que ele quer mais é cada um dentro dessa função, como contra-regra, como cameraman, como diretor de TV e como ator, que é o quê? Que é a matéria-prima. É a pessoa que vai mostrar o rosto. Insegurança, vocês vão ter muitas inseguranças, assim, de se está sendo bem cuidada, se não está sendo bem cuidada. Será que ele está me olhando direito? Meu cabelo está direito? Não está? Então você vê, assim, às vezes, muita gente com esse incômodo de não se sentir cuidado. Às vezes você está numa atriz e você fala com uma atriz, não fala com atenção com a outra, isso. E então tem todo um processo, porque isso pode prejudicar até em cena, a outra pessoa se sentir menor, ou isso, ou aquilo, ou mais ou menos carinho com a outra, e aquilo prejudicar a cena. Sim. Então você tem que distribuir isso muito bem, e a pessoa tem que estar muito segura do seu texto, né, da sua capacidade de estar ali, né? Se ele está ali, ele foi escolhido pela competência dele, né? Então ele tem que ter essa firmeza e essa certeza. Como é que é para você, pelo menos para mim, ator que nunca sabe o texto como ele está escrito, ele improvisa o tempo inteiro? Qual a sua relação com ele? Eu, por exemplo, eu acho que tem determinados tipos de textos que eu dirigi que cabe. Que o ator ter pequenas mudanças, interferências,
cabe, mas tem outros textos que não tem como isso acontecer. Isso, cara, isso é um sério problema, assim, porque tem autores que às vezes o ator coloca um caco, é tão bom o diabo do caco que o cara coloca que o cara que está escrevendo fala, gostei. Sim. Ele passa a escrever no texto, na rubrica, o caco do cara. Mas aquilo foi uma coisa que ele acrescentou, né? Numa forma de falar, num jeito, né? A gagueira, sim, né? O Eric Johnson, quando ficou gago num personagem que a gente fez em Bambolê lá atrás, ele não tinha fala, ele era uma participação só. Legal. Então ele falou, aí apareceu uma fala para ele falou, posso fazer gago? Eu falei, pode. Ele levou 3, 4 segundos com a câmera para poder falar, e aí? O cara ganhou uma câmera ali, o autor adorou. E ele passou a falar, então eu falo por causa disso. Agora você vê a esperteza do Eric. Você vê a pessoa onde ele chegou, hoje em dia, que é o craque. Sim. Né? É um cara que ele brinca em cena. Agora, o que o autor não gosta é a pessoa que troca o texto e coloca palavras ruins, um português errado, uma concordância que não existe, que o cara nem percebe que naquela concordância que ele fez, o que a fala que o próximo ator decorou, não faz sentido. Não monta com essa coisa. Então, assim, isso deixa o autor muito enfurecido. Eu acho que momentos até do autor te tirar da novela e chamar atenção. E outra coisa, assim, que é uma coisa muito absurda que acontece, que assusta às vezes, principalmente nessa galera mais nova, que tem um caco que está no momento que todo mundo fala, tipo, uma gíria, né? Todo mundo fala, vou falar assim, se liga, vamos falar uma gíria dessa. Uhum. Então, assim, aí você faz uma novela em que personagens que não têm aquele linguajar, pelo hábito de falar, ele pega e fala aquilo. Os maneirismos, né? Fica colocando maneirismo o tempo inteiro. Aí você pega um núcleo da novela, o outro núcleo da novela, 3 núcleos, que tem seus personagens, tem seus satélites lá. Uhum. Todo mundo fala essa expressão. Essa palavra, às vezes, é dita num capítulo, já aconteceu comigo, foi mais de 130 vezes. Sim. A mesma palavra. Então ninguém suporta. E o que acontece? Era um personagem que não tinha esse linguajar. Pelo texto, ele não pode falar aquilo. Então, assim, você grava, às vezes, tanta cena separada, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, que você não percebe. Agora, quando você monta um capítulo, meu Deus do céu, chega do ouvido. Eu acho importante que toda alteração, Inácio, ela tenha que se fale com quem de direito, exatamente. Tudo tem que ser combinado. Se você quer alterar um texto, se você quer entender ou o entendimento não está fluindo não está sendo palpável, tem que chegar no autor, chegar no roteirista, chegar no diretor, olha, posso, não posso, devo, não devo, faz sentido, porque altera uma obra, né? Eu acho que... O improviso, cara, ele tem que ser ao vivo. Se o cara tem que improvisar ao vivo, sim, gravado, tem que ser combinado. Sim, isso. Perfeito. Sacou? Não tem... outra coisa, eu costumo trabalhar, tem atores, eu não vi o que eu fiz em cena, eu fiquei cego. Isso é um tipo de coisa muito, muito difícil de trabalhar com esse tipo de ator. Você quer propor um improviso de movimento? Fala. Diz, porque tem câmeras que estão esperando, né, determinada coisa que foi combinado, às vezes sentou, foi pegar uma banana, foi pegar um copo, a pessoa não pega, resolve quebrar, resolve jogar água fora. Tem ator que tem iniciativa, só que a iniciativa dos atores, ela precisa estar confluindo com a ideia da direção, com a ideia do autor, com a ideia somando. Então qualquer coisa que você quiser propor, você é um ator propositivo, um ator colaborador, que é bom, tá? Não deixe de ser um ator que cria, não deixa de ser um ator, porque eu gosto de trabalhar, é gostoso ter ator que traz. Mas o difícil é você às vezes trabalhar com autor autoral. Ator autoral. Aí fica, por exemplo, quem escreve é o autor. Quem dirige é o diretor e ele fala. Ele quer fazer só a fala dele. Mais autoral do que o autor. Não. Então, assim, é como o diretor querer ser mais autoral que o autor. Impossível. A obra sai ruim, sai tudo ruim, porque está tudo na cabeça do cara. Sim. Você só reproduz o que o cara pensa, né? E soma
logicamente você vai colocando o seu charme ali, você vai colocando o seu tempero, aí vira uma alquimia. Mas é isso, é da possibilidade. É uma delícia como diretor você encontrar no set um ator que te dá possibilidade. Você vê ali várias, pô, isso pode ser assim, e aí dentro, porque eu acho que o ator enxerga o diretor, eu acho, tá? Como alguém que vem com uma ideia pronta para cena. Né? Eu já sei o que eu quero fazer. Nem sempre o diretor, eu como diretor, tenho certeza, eu tenho uma ideia, eu vou atrás dela, mas eu tô aberto para alguma coisa que aconteça naquele momento, eu poder aproveitar. Se eu vou com a cabeça fechada, e pelo menos a minha experiência, pelo menos com o meu trabalho, se eu vou com a cabeça fechada, eu perco diversas oportunidades de pegar coisas reais, vivas, lindas de cena, porque eu estou travado numa imagem anterior. E além disso, Diego, tem assim, uma coisa muito importante, além da questão do ator, né, de você ter essa coisa, assim, eu já trabalhei com vários diretores, assim, quando você divide, assim, trabalho. E aí o cara ele chega tão preparado de casa, até com posição de câmera. Ele já sabe a posição de câmera. Aí é o seguinte, chega lá, o set não é aquilo, se vai uma externa. Aí o produtor, sabe aquele negócio? A gente não tem. Sabe aquela varanda que você ia gravar? Também não rola. Sabe aquela coisa? Ferrou. O cara não sabe muito o que fazer. E assim, eu já vi coisas assim, por exemplo, meu estilo de trabalho é completamente aberto. Eu chego em casa, uma novela, ou qualquer coisa de dramaturgia, ou palco, ou ideias de coisa, eu vejo aquilo, entendo, vejo o início, meio e fim, sei exatamente, consigo materializar na minha cabeça o que eu leio. Quando eu leio alguma coisa e não consigo ver aquela imagem, eu descarto. Sim. Porque se eu não consigo materializar, eu não consigo... Você não consegue gravar, você não vai conseguir fazer. Absorver. Você não vai conseguir fazer. Né? Então, assim, essa coisa assim, que você falou, assim, é muito importante mesmo. E isso é uma conversa, né? Porque como eu te falei, eu chego, e aí falando para os atores, né? Eu chego com um pensamento da cena, com um caminho. Mas quando eu estou lá, o momento que acontece é um encontro entre o câmera que vai estar movimentando no mesmo tempo que a pessoa vai estar com a ação dramática dela. Tudo sincronizado. E se surge uma coisa, tem que estar aberto. O ator tem que estar aberto para não ficar engessado com o que ele trouxe. Sim. Como a gente, eu pelo menos, estou sempre aberto para olhar e ver a vida acontecer naquele momento, porque a gente trabalha com isso, né? A gente ensaia, faz, trabalha para capturar um momento único, materializa mesmo, de uma verdade. E o ator é fundamental nesse processo. Queria te perguntar uma coisa que eu fico curioso, dentro do seu universo de trabalho na televisão de muitos anos, você já teve ator demitido por mau comportamento de set? Teve ator que foi afastado por atraso, por não ter texto? Como é que é a sanção? O que acontece com esse ator que dá trabalho? Ou algazarra, bagunça? Como é que você... A gente mata ele ou tira. A gente mata ele ou tira. Mas você teve experiência com isso, com ator muito, que atrapalhava? Muito. Atriz, ator? Atriz, uma atriz importantíssima. Importantíssima. Aí... ela criava tanto problema no elenco. O pior assim, é você montar um elenco com muita estrela. Com muita estrela. E às vezes não sobra papel a todo mundo, é uma loucura. Porque o autor não escreve para todo mundo. Uma vez aconteceu uma história comigo, eu estava fazendo essa pessoa morreu mesmo, mandaram matar, tiraram da novela e a novela seguiu. Isso foi no capítulo 40, entre 40 e 50. Pelo comportamento dela no set. Já falei que é ela, né? Aqui. Mas assim, pelo comportamento dela no set. Ela foi realmente tirada da novela por causa disso. E era uma atriz de nome pra caramba. Mas assim, ela começou a causar tanto transtorno dentro da equipe, dentro da novela, que não foi possível. E uma outra aconteceu comigo muito estranho, foi uma atriz que eu precisava de uma atriz que fotografasse jovem, mas que fosse maior de idade, né? Porque tem que ter essa coisa, questão de documento, estatuto de criança adolescente, um monte de coisa. E aí chegou um ponto da história que
ela tinha que dar um beijo no cara. Não estava na sinopse. Sim. Mas era um beijo, não era uma cena de romance, de amor, de coisa assim, era simplesmente um beijo. E ela se negou daquele beijo. Eu estava gravando até num outro estúdio. Aí o outro diretor me chamou, e aí, está acontecendo esse problema? Eu falei, o que está acontecendo? Ela não quer dar um beijo. Eu falei, como não quer dar um beijo? Imagina. Aí fui lá conversar com ela. Conversei com ela. Falei, o que está acontecendo? Não, porque não estava, não sei o quê. Eu não posso beijar porque o meu marido não deixa. Escuta isso. Eu falei, como é que é? Você não quer beijar? Você está mexendo numa história, um beijo por causa de um problema seu com o seu marido? Eu falei, o que você está fazendo aqui? Você está tirando o lugar de uma outra pessoa? De uma outra atriz? Sim. Capaz de fazer isso? De um papel tão bom? Teu papel está crescendo. O papel era menor até. Então, assim, era fundamental na história ter esse encontro. A novela do Lauro César Muniz. O cara sabe o que faz, não um autor qualquer. Chegou naquela hora, eu até liguei para ele e falei. Eu falei, cara, me desculpa, mas manda ela viajar e tira ela da novela. Sim. Porque ela está tirando o lugar de uma atriz. E foi a primeira vez na minha vida que eu falei para uma pessoa, você está no lugar errado. Você devia estar em casa, querendo ter filhos, criando seus filhos, e atrás de um fogão ou de uma coisa. Você está tirando o espaço de uma atriz. Porque para mim isso é uma atitude de uma atriz. Sim. Então você entendeu a tua profissão errada. Uhum. Não está disposto a fazer alguma das coisas que é a profissão. Aí eu falei, a partir de hoje você não precisa mais gravar, assim mesmo, você não precisa mais gravar. Num telefonema falou, cadê a fulana? Foi viajar, não sei, todo mundo ficou por causa disso, mudou a novela e acabou. E assim. Isso que você falou. Então são histórias muito, assim, é chato, é triste. Eu fiquei muito chateado na época, muito mexido, porque você acaba falando, e eu não gosto de conversar com plateia, eu gosto de conversar eu e a pessoa, mas assim, foi tão inesperado a coisa, né? Que era tão inesperado porque foi dentro do estúdio, foi aquilo mesmo ali, eu mandei ela sair do estúdio e já liguei pro Laura, falei, Laura, eu acabei de tirar a atriz porque é isso, ele falou, fez muito bem, não sei o quê, opa. Agora, como a gente resolve? Eu falei, com telefonema. Tudo se resolve com telefonema na novela. Acho que tem uma questão da autoimportância, né? Que o ego vai inflando principalmente quem faz personagens que ficam reconhecidos e tem assédio na rua, acaba se sentindo mais importante que a obra, que o trabalho, e mais importante que as outras pessoas que estão dentro daquele universo. Não, às vezes é uma influência externa, né, de uma pessoa externa que não sabe, que tem uma ideia diferente do que esse nosso mundo de televisão. Acho que isso é uma grande baderna. Sim. É uma bagunça, todo mundo pega todo mundo, assim, e não é isso. É uma profissão como qualquer outra. Só que é uma profissão que tem glamour. Muito mais glamour do que você estar num poço furando petróleo. Entendi. Entendeu? Agora, assim, não deixa de ser uma profissão igual a todas as profissões. Mas era exatamente sobre isso que eu quero falar. O glamour transforma determinadas pessoas, isso é um cuidado que o ator mais jovem, mais iniciante, que às vezes até é ascendido a um lugar de estrela com alguma velocidade, né? Porque de 8 anos, 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos, tem estrela de tudo que é tipo. Às vezes entra estrela no sentido... tem uma publicidade meteórica, um destaque dependendo. Só que isso, para o ator que está chegando, que está começando, ou para o que já tem até uma experiência, não confundir o assédio, né, que o público tem com você, com a sua função essencial dentro de um processo de filmagem, que é trabalhar em conjunto com uma equipe. Aquilo não existe por sua causa. Eu acho que durante muito tempo, misturou-se a ideia, Inácio, de que uma obra existia em função de determinada estrela ou outra estrela, né? E eu acho que a televisão tem um pouco de culpa nisso, porque se você pensar a Globo, né, ou as TVs, elas não têm uma marca. A marca são os atores e as atrizes que compõem ela. Assim, isso vem um pouco, assim, essa coisa no grupo de discussion. Quando começou o grupo de discussion, que na verdade o que acontece, assim, o público
a gente passava 24 horas, 12, 13 horas, como aquelas laboratórios de delegacia, com um grupo de classe A, classe B, C, D, C, E, C, E, D, não sei o que, todo mundo misturado, médico, dona de casa, não sei o que, uma mediadora, e ela quer falar sobre um assunto, ela dá uma volta para poder chegar nesse ponto. Então, a partir daí, junto com o autor, sempre escutando essa coisa. Depois de uma novela que esteja 40 capítulos no ar, 50 capítulos no ar, quando começou essa coisa na televisão, primeiro os autores escreviam para 2 papéis, Glória Menezes e Tarcísio Meira. Eles eram os protagonistas da história. E era isso, como Regina Duarte e Cláudio Marzo. Eles eram protagonistas. Tinha Marcos Paulo, tinha um monte de outros atores assim, ascendentes, mas protagonista, quem era o dono da história? Sim. Era aquele casal. Assim, o que aconteceu com o tempo? O público ficou muito mais apurado nas histórias. Eles, ficaram, enfim, assim, o público não é bobo. O público então, nem todo tinha doutorado em novela, nem todo protagonista que o autor joga no teu colo, você aceita. Tem horas que você rejeita. Sim. Então, o que acontece? O cara normalmente hoje ele escreve com, no mínimo, 2 pares de protagonista ou 3. Para poder girar, né? Se aquele cara não, se aquele casal não colou pro público, ele abandona aquilo e vai em cima do outro, e acontece isso mesmo, né? A gente tem uma coisa, quando o Márcio Garcia veio da Record para protagonizar a novela na Globo, e aquele outro menino, a novela da Glória, eu acho, que ele fazia, o Márcio Garcia fazia um personagem muito importante. Sim. Só que foi totalmente dirigido errado, tudo totalmente jogado de uma forma errada, né? E ele sem aquela macete da dramaturgia, porque ele estava anos no palco. Apresentando, né? Ele estava como... Apresentando. Sim. Ele foi mal conduzido, eu acho, opinião minha de diretor. Imediatamente, pegou o outro lá, esqueci o nome dele agora, desculpa. Que foi, agora está nesse Vidas Secretas, no primeiro Lombardi, né? Lombardi, não é dele? O Rodrigo Lombardi. Então o que acontece? Ele despontou nessa novela. Aí virou, pegou imediatamente, trouxe pra cá, o par romântico já virou outro, socorro. E é isso, por quê? Porque o público não teve uma boa aceitação. Sim. Né? Então, assim, é muito difícil, às vezes, o público, ele rejeitar uma personagem, rejeitar uma atriz, rejeitar uma coisa. Depende até da forma que o cara está contando a história. Porque tem coisas, tem conceitos que são, sabe, são inabaláveis, sabe? Você não consegue, sabe? Tem horas que você bate ali e volta. Claro. Como, vou dar um outro exemplo aqui. A gente está conversando um pouco sobre esse universo. Uma novela não vou falar nem o nome da novela, mas vocês vão saber. É uma novela que a atriz, no primeiro episódio, ela casa e o casal principal, que era ela e o outro ator, ela trai o marido na primeira noite de núpcias, no primeiro capítulo. Essa era a protagonista. Sim. Virou o quê? A vilã. A vilã. Só que já tinham 12 capítulos gravados para mudar tudo isso. Entendi. Mas era regravado o segundo, porque foi uma rejeição assim, mas assim, galopante. Então são erros que às vezes não é o ator que errou. Entendi. O que foi errado, a condução que ele foi levado. Sim, sim. Mas aí é uma questão... Entendeu? O ator, ele pode até nessa hora, vocês estão começando, dizer assim, cara, mas... Da visão da obra. Da visão, do seu ponto de vista, né? Então, eu acho que o ator, cara, tem que sempre conversar com o diretor, coisas relevantes, coisas que estão dentro do assunto, dentro da cena, dentro do universo que eles estão gravando, né? E aí o diretor sempre vai querer escutar, porque sempre ajuda, sabe? Sim. Se for uma má ideia, ele diz, gente, não, acho melhor não falar isso, colocar isso, tirar isso, não colar isso a mais. Mas a ideia,
assim, o diretor está sempre aberto para boas ideias e conversa com o ator. Quando eu falei agora, é porque assim, eu tive contato com muita gente que se coloca acima da importância da obra, entendeu, Inácio? Isso é muito difícil de trabalhar. Sim. É porque a pessoa acredita que a sua função, e de fato tem uma verdade, sem ela não existe, mas só que não é por causa dela que as coisas acontecem, não é por causa desse ator ou dessa atriz que o filme existe. Ele foi escolhido para estar ali, e isso é um pensamento que o ator tem que começar a desenvolver, baixar um pouquinho o ego, né, e entender que ele é mais um operário com um talento, com uma habilidade, com um carisma e com um trabalho dentro daquele circo que está sendo montado. Porque eu vejo muita gente se sentindo, com o perdão da palavra, a última bolachinha do pacote, o último beijo do pacote, se sentindo a pessoa mais importante, porque ela tem justamente o assédio do público, porque querem vê-la, né? E foi isso que eu disse da televisão. A televisão alçou, e o cinema também, mas eu digo porque a nossa experiência melhor aqui no Brasil é a televisão, alçou pessoas ao estrelato. Em algum momento essas pessoas esquecem que o que alçou elas foi a obra que ela estava fazendo, esquecem que elas são parte de um trabalho inteiro, de um monte de gente que está ali, e acabam fazendo o trabalho depender da boa vontade delas, do momento que elas querem, do atraso delas, do ânimo, do bom humor, e aí não funciona. Isso é um pensamento. Isso está perdendo assim, força assim, mas está muito fraquinho, porque é como você falou lá no início, assim, eu evito trabalhar com gente assim. Eu evito total. A gente para de trabalhar. Porque você vai, na verdade, você vai criar um problema dentro da sua produção. Entendeu? Assim, seria o máximo que essa pessoa aquela atriz é ótima, mas o transtorno que ela vai dar, o ator, o que seja, entendeu? Chega atrasado, é indisciplinado, assim, sabe? Então é muito difícil, cara, assim, essa coisa assim, a questão do poder, quando a pessoa se sente o poder, isso na vida, né? Tem muitos amigos nossos que se sentem um pouquinho com poder, se a pessoa já muda de comportamento, já diz, gente, o que é isso? Sim. O que é isso? Assim, baixa a bola, você né? Chegar, baixa a bola. Você chegar a um ponto bonito da sua carreira é mais fácil do que você mantê-la. Né? Porque você pode ser projetado para um trabalho. E quantos eu acho, bons músicos e bons autores de uma música só? Vários, inúmeros. Tem vários. Quantos atores de um trabalho só? Quantos atores de um trabalho só? Né? Então, assim, você dá continuidade a isso, né? E tudo uma questão da inteligência, da humildade, do comportamento, sabe? De não subir a cabeça. Porque você tem dois tipos de atores. Você tem um ator que é ator e você tem um ator que é artista. Uhum. Qual a diferença dos dois agora? Como é que você vê a diferença dos dois? É o ator que quer ser artista. Ele quer aparecer, sabe? É celebridade. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, legal. Pô, mãe, pega aquele colégio lá pra mim, pega aquele negócio da geladeira pra mim. Qualquer pessoa fala isso. Uhum. Agora vai dar uma cena de emoção. O natural, né? Onde ele tem que pegar o Stanislavski lá que ele estudou, que ele não estudou. Sim. Porque ele não fez teatro, ele não é ator. Né? Digo que ninguém fez teatro nem ator, não é isso. Mas ajuda muito, o teatro é fundamental na vida da pessoa. Mas a pessoa nunca leu um Dostoiévski, nunca leu um Stanislavski. Uhum. Então vai chegar uma hora e ele não vai saber nem como ele vai conduzir aquela emoção dele para onde ele vai levar. Né? Então esse cara é o artista, que vai fazer Big Brother. Que é a celebridade, né? É o que quer aparecer, né? Acaba virando um ator. Onde está tudo de cabeça para baixo. Hoje em dia, assim, antigamente você escalava pela competência do ator, pelo que ele estudava e tudo, você ia lá, teste. Hoje também acontece isso. Mas tem muita gente hoje que é escolhida para fazer novela pela quantidade de seguidores que tem.
Isso é uma verdade. Mas aí isso você, aí a pergunta que eu faço, isso você não acha aí que acontece? Que a televisão também ajudou isso, botou muita gente que não era ator de formação e deu possibilidade dessas pessoas serem ascendidas à estrela, a qualidade mas dá um trabalho para manter essas pessoas, para você fazer, né, para você colocar, e prejudica até a obra. E não dá muito certo. Porque assim, televisão, cinema, teatro, você não dá para chamar a pessoa porque é tua amiga, você chama a pessoa pelo talento. Sim. Ela é capaz de fazer aquele personagem que você está chamando. Você não vai chamar, meu amigo, vou chamar para fazer esse papel. Não, se tiver talento, se tiver talento, for seu amigo, você conhecer melhor ainda. É melhor ainda. Porque o trabalho flui. Mas assim, você não vai chamar ninguém para fazer uma coisa porque é seu nome que está ali. Sim. Entendeu? Mas tem uma hora que a empresa te coloca numa situação que você tem que ela te coloca numa coisa de ser escalada, porque a pessoa está com milhões de seguidores e é escalada, porque ela chega lá na hora. Como é que contracena com um ator de 30 anos de televisão, 40 anos? Sim. Não vai saber. Então, assim, essa pessoa, assim, o artista, para mim é isso, a pessoa quer virar artista, como televisão agora está lotada de artista, né? Todo mundo vira, mas assim, você pega um ator que estudou teatro, que faz teatro, que leu Dostoiévski, que leu Stanislavski, que sabe ler um texto como uma partitura, como um bom músico, aí você tem um ator. Esse tem um ator no peito. Sim. E tem a diferença do ator artista. De chegar nervoso. Sim. Porque quando você quer tirar dele um pouco mais, você não consegue porque o cara é flat. Não sabe. Não sabe de onde puxar. Então assim, é a pessoa sem estudo. Assim, eu sou um diretor de televisão, minha base toda televisão, fui criando televisão e música também, que sou formado em violão clássico. Tem uma coisa, a música me ajuda muito em tudo na vida, né? Tudo é tempo, né? Uhum. Então a música é tempo, então a partitura, o texto é uma partitura, né? Então você rege várias pessoas, então tem uma coisa muito bacana isso tudo que ajuda muito. Mas você tem que saber muito bem usar, né, cara? Porque não é... É legal a gente falar que o estudo é muito importante, né? A formação do ator é muito importante, a formação disciplinar, e isso tem muito a ver com a escola, né? A gente está dentro da escola agora e eu sou muito feliz de trabalhar aqui na escola e dar aula na escola Wolf Maia, porque a gente se preocupa com isso. Eu tive a oportunidade do longa que eu dirigi, trabalhar com alguns atores que foram formados aqui. E o resultado deles dentro de cena, de comprometimento, de estudo de personagem, do trabalho, da pontualidade, da dedicação, foi muito legal, assim. Foi seriedade, muito, né, cara? A seriedade de um profissional. Então, eu acho que esse ponto, dentro desse nosso papo, e é um dos motivos da gente estar aqui, é muito importante. O ator, ele tem que, na postura dele dentro do set, trazer a bagagem dele de estudo. Ele tem que ter a pontualidade, ele tem que entender que ele é um funcionário no sentido de estar colaborando com um grupo para fazer aquilo. Não, contracenar, cara. Contracenar. Tem atores que não contracenam. Fala o texto dele. Assim, eu digo assim, exemplos assim. Vocês estão começando, por exemplo, assim, no estúdio você pega e grava com 3, 4, 5, normalmente 4 a 5 câmeras, 4 câmeras. Né? Você tem a cena, ela corrida, ela tem 3 minutos e pouco, vai ficar com 3 minutos e pouco, na corrida você marca tudo. O que acontece? Todo mundo ali está contracenando junto, como se fosse um teatro. Uhum. A cena está acontecendo. Um fala, outro responde, não sei o que, O que acontece, assim, o que eu falo muito aqui para a galera que eu tenho gravado os filmes daqui da escola. Então, assim, aqui a gente não grava às vezes no estúdio. Os filmes eu faço com uma câmera só, para ter a noção de cinema, para trocar de lente, para a gente fazer uma luz rebatida, como está mostrando, né, seu Ayrton? Que é nosso diretor de fotografia. Então, assim, para saber um monte de coisa, um monte de coisas que a gente explica para vocês, né? Que, assim, tá... Eu perdi a noção, ele falou contigo, falou que faltam 5 minutos ainda, é isso aí? Tá, então não, e você falou... Você tá falando dos filmes que você está gravando aqui? Isso, o que acontece, assim, então, o que acontece? Quando a gente vai fazer a cena, então, é muito parecido com o formato de cinema que a gente faz, né?
faz primeiro o geral, depois faz, se tiver 3 ou 4 atores em cena, você faz um lado de um lado de outro, um lado de outro, né? Depois de fazer o plano geral. O que acontece? Quando eu estou fazendo do seu lado, por exemplo, tá eu, você e uma terceira pessoa aqui em cena. Eu estou fazendo do seu lado. Essa pessoa e esse ator, ele tem que fazer a cena de verdade, tão séria, de verdade, para o outro poder reagir. Claro. Então, isso aqui eu fico brigando com as pessoas aqui, às vezes, brigando não imagino, é a forma de falar. Eu fico chamando a atenção dos alunos porque eles fazem, às vezes, a cena com tanta displicência que não pensa no colega. Quando não é o seu lado, né? Quando não é o seu lado, tem... como é que você contracena com uma pessoa assim? Como é que você tira aquilo da pessoa se você não está contracenando, se você não está dando o melhor de você só porque você já fez o seu lado? Então, isso é um egoísmo danado, em cena. Né? Assim, na televisão, em todas as novelas, cada vez que a gente faz um lado, todo mundo faz valendo. Mas também tem o sistema, o multicam também, a pessoa está no ar, né? Se ela não der o que ela tem que dar e cortar ele para ela tá lá com a cara Não, quando você está fazendo um lado de uma pessoa. Não, você tá no formato cinema, quando você está gravando com uma câmera. Mas na TV também? Na TV, às vezes, a gente sai para gravar com uma câmera. Com uma câmera só, externa. E são 3, 4 atores em cena, todos fazem a cena vera porque tem que contracenar. Então, assim, eu sempre falo para os alunos aqui, quando a gente vai fazer isso, eles dão aquela relaxada. E é totalmente errado, porque você não está sendo parceiro do seu parceiro. Sim. Ele não pode te dar o melhor dele se você não der o melhor para ele. Legal, dentro desse... É isso, Igor. Pensando aqui, a gente falou hoje, né, sobre o ator ter o estudo, o ator ser pontual, se adaptar ao espaço. Eu acho que concentração é importantíssimo. Paciência. Saber a hora de fazer pergunta, né? Porque é muito importante trocar na hora certa, entender que existe um sistema inteiro em prol daquele filme, não é em prol dele. Chegar preparado, muito bem preparado, com escuta, para poder dialogar em cena. Sim. E de situações desse negócio você fala assim, porque assim, eu já gravei em vários lugares assim, do mundo, assim, com elenco de apoio, com atores, né, portugueses, espanhóis e coisas assim, enfim. E eu estava fazendo uma gravação na Itália, que era uma explosão de um carro no meio de uma praça, assim, cena super complicada, difícil, sangue para tudo quanto é lado, aquelas coisas assim. E na Europa você não tem figuração, você tem elenco de apoio. A figuração não existe figurante. Sim. Você não contrata um figurante, você contrata um elenco, o cara é sempre um ator. E eu estava no meio dessa cena assim, o tempo fechando para chover, eu falei, meu Deus do céu, tá tudo maluco. Câmera pra caramba, bombeiro, mas aquela coisa, você fora do teu país, não falando a tua língua, sim, entendeu? E as pessoas te pressionando. Teve um momento que eu marquei todo mundo assim, junto, eu estava com 2 assistentes, estava com mais um diretor, e aí eles marcando as pessoas no chão ensanguentadas, não sei o quê, e de repente eu estou indo para o set, assim, para o monitor, já para rodar, vem uma pessoa que está deitada no chão, agarra, eu tomei um susto, agarrou minha perna assim. Um zumbi, assim, tipo um zumbi. Walking Dead. Agarrou minha perna assim, eu tomei um puta susto, olhei pra ele assim, falei, o que foi, tá tudo bem? Aí ele tá falando italiano meu, aí ele falou assim, qual o sentimento que ele estaria naquele momento? A partir do momento que ele levantasse. Uhum. E eu falei, caramba. No meio dessa confusão toda, vem um cara e pergunta isso, mas aí, quando eu tinha tido um papo antes na escolha de todo mundo, então todo mundo que estava ali era ator. Uhum. E o ator queria saber a função dele, não só ficar deitado, depois que ele deitasse, ele ia para onde, o que queria fazer, com quem ele ia falar, sim, qual gesto que ele ia fazer, qual a coisa corporal que ele ia ter. Eu parei o negócio e perdi 5 minutos com o cara esperando, marcando tudo que ele ia para lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, enquanto os outros estavam fazendo meio uma marcação, meio brasileira, que, ó, você anda daqui para lá, 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 você volta fazendo marca. Marcando figuração, né? Marcando figuração. E lá é completamente diferente na Europa, assim. Então, os atores são atores, então eles querem saber exatamente. Então, eu achei isso muito interessante, assim. Dessa coisa assim, na hora me deu um certo susto, porque eu estava em pânico, tinha muita coisa para resolver, uma explosão para acontecer,
Mas você tem que respeitar o cara, porque, né, assim, você está num país diferente, você está num lugar diferente, você está numa cultura diferente, de formação de ator. Sim. Né, que lá os atores são formados diferentes, né? Então, assim, isso me chamou muita atenção, assim. Fica, eu acho, o entendimento e a dica para todo mundo que está nos ouvindo e que está nos vendo também, do quão é importante, pela menor participação que você vai fazer, você estar integrado e viver aquela situação, aquele momento de verdade. Eu tenho uma experiência muito legal também com isso, para finalizar. Tá acabando, você acredita? Jura? Tá acabando, Me disseram gente, que tá acabando. Um champanhe ainda. Mas quando eu fiz Fina Estampa, que o Wolf dirigiu, fazia um assistente de cozinha. Só que a Globo nos colocou para treinar isso. Desde o corte dos formatos Bruno Noir, não sei o quê, até eu aprendi numa escola de verdade, agradeço até a Globo porque eu gostei de culinária e aprendi, né? Ganhei várias vezes momentos de close, de take, pela minha entrega às atividades que eu estava tendo no momento da cena que eram verdadeiras. Do formato de cortar, da maneira que se fritava. O próprio Dalton Vig, que era o chefe na época, o chefe do Le Velmont, era o René Velmont, ele gostava de contracenar comigo porque ele via verdade no que eu estava fazendo. Então isso é importante desse cara que você falou, às vezes um momento pequeno, né? um detalhe que é, quando eu levanto, eu estou preocupado comigo, se eu estou sangrando, eu vou procurar uma ajuda, eu tô desnorteado. Sim, é importantíssimo, é importantíssimo. Está integrado na obra. É fundamental, assim, né, para o ator, assim. Ele está ligado ali em tudo que está acontecendo, né? Então você tem que respeitar essa pessoa, né? Porque é tão difícil, né? Assim, mas ele fez uma pergunta relevante. Sim. Então você pega e responde. Se ele tivesse pegado uma besteira, falar, não, continua deitado aí que eu tô maluco aqui. Mas ele fez uma pergunta relevante e eu tive que responder por respeito a um ator que é de uma outra cultura da nossa. Acho que acabou nosso tempo aí. Acabou. Obrigado. A outra coisa importante que eu queria falar, cara, que a gente acabou não falando, essa questão da reação. Os atores, às vezes, ficam muito preocupados, principalmente vocês que estão começando, em falar. Eu quero falar, o negócio é falar, ter fala. Na televisão, no cinema, é muito mais difícil reagir do que falar. Né? Porque a sua reação, cara, assim, ela pode contar tudo. Assim, em um segundo, ela fala tudo. Vou dar um exemplo idiota aqui. Tem um comercial de uma televisão, de um carro, que eu não sei nem qual é o carro, que tem uma criança no carro. E a mãe leva ela para brincar alguma coisa no parque e depois estaciona o carro. E a menina pergunta assim, pô mãe, que o carro estaciona quase sozinho. E ela pergunta, mãe, eu já posso aprender a dirigir. Uma criancinha pequena. A mãe não fala nada para a criança. Ela só fez assim, ó, pisco. É tão verdadeiro aquilo. Sim. É tão verdadeiro que não precisa mais nada. Sim. Agora assim, sacou? Aí eu fiquei pensando, pô, essa sacada da piscada foi do diretor ou foi da atriz? Me fiz essa pergunta em casa. Essa questão que você falou, da sua reação, onde você foi cortado, porque as pessoas acham que falar, não, reagir é muito difícil. Tá de verdade, tá entregue o negócio. Aí se você tem uma reação verdadeira, sei o que a câmera tá lá te pegando, o cara não vai deixar de cortar pra você. Nem aproveitar isso na edição. Amei o papo, Igor. Pô. Obrigado por tudo. Valeu, galera. Sempre um prazer.